Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui estamos mais uma vez no canal Análise de Ações para falar sobre resultados, né, das empresas aí para vocês. Hoje nós vamos falar aí um pouquinho sobre os resultados da Ryzen. Essa é uma empresa que ela tem ali um resultado com um ano calendário um pouco diferente, porque ela acompanha o ano calendário, né, aí do agronegócio, né, das empresas de agro. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o terceiro trimestre do ano safra 2024 e 2025 da empresa Ryzen. Mas antes da gente ir, né, para os resultados da empresa, vamos falar aqui um pouquinho sobre o nosso aplicativo Análise de Ações, onde você tem os investimentos na palma da sua mão. O aplicativo está disponível aqui na Apple Store e também na Google Play para vocês estarem baixando e utilizando gratuitamente. Nós também temos uma versão de assinatura, onde você tem aí um preço justo de diversas empresas, acompanhado pelo nosso analista de valores imobiliários, assim como carteiras recomendadas e também, né, o acompanhamento de carteira com integração diretamente com a B3. Então, baixe o nosso aplicativo e conheça um pouco mais sobre o nosso trabalho. E já indo aqui para a Ryzen, a gente vai falar um pouquinho sobre essa empresa que foi fundada aí em 2011 como uma joint venture entre a Cosan e a Shell. A Ryzen consolidou aí operações nos setores de produção de açúcar, etanol e distribuição de combustível. Atualmente, ela está aí entre os maiores grupos empresariais privados do Brasil, empregando mais de 46 mil colaboradores e contando com 15 mil parceiros de negócio. Ela atua aí nas seguintes áreas: na produção de açúcar e etanol. Ela é a maior exportadora individual de açúcar no mercado internacional e uma das principais fabricantes de etanol de cana-de-açúcar no mundo. Também tem a distribuição de combustíveis licenciada para operar a marca Shell no Brasil, Argentina e Paraguai. A empresa gerencia uma rede de mais de 8,1 mil postos de serviços e cerca de 1,7 mil lojas de conveniência. Ela também tem a parte aí de geração de energia renovável. Utiliza aí subprodutos da cana-de-açúcar para cogeração de energia elétrica, sendo aí autossuficiente e comercializando excedentes. Vamos falar agora um pouquinho sobre os pontos fortes e os pontos fracos da Ryzen. Vamos falar aqui 3 pontos fortes para iniciar. Temos a integração de operações. A empresa atua aí em toda a cadeia produtiva, desde o cultivo da cana-de-açúcar até a distribuição de combustíveis, e proporciona eficiência operacional e maior controle de qualidade. Também tem a questão da sustentabilidade e inovação. A empresa ela vem aí investindo em biocombustíveis avançados, como etanol de segunda geração, e em energias renováveis, como biogás e a energia solar. Destacam-se aí também o compromisso com a sustentabilidade. E o último ponto aqui é a presença de mercado que a empresa tem. Ela tem uma forte presença aí no mercado de combustíveis com a marca Shell e a expansão internacional que reforça a sua posição competitiva. Quais são os pontos fracos, então, aí? Também vamos colocar aqui 3 pontos. O primeiro é a dependência, né, de commodities. A exposição aos preços voláteis do açúcar e do etanol pode impactar a lucratividade da empresa. Os desafios ambientais é outro ponto muito importante para a gente citar. Embora a empresa invista aí em sustentabilidade, a operação em larga escala no setor de sucro alcooleiro exige constante atenção às práticas ambientais responsáveis. E o último ponto é a concorrência. A competição acirrada nesse setor de combustíveis e energia renovável exige uma inovação frequente, com contínua eficiência para manter a liderança, inclusive com altos investimentos. Inclusive, né, investimentos esses que fizeram com que a empresa necessitasse de um maior capital de giro, conforme a gente vai ver adiante, em alguns destaques que a gente vai trazer aí dos resultados dela do terceiro trimestre 24 e 25, que a empresa, né, acabou tendo aí um prejuízo e ela tem essa alta volatilidade nos seus resultados. Agora que a gente já entendeu um pouquinho o que a Ryzen faz, onde ela atua, quais são seus pontos fortes e seus pontos fracos, de acordo com aquela análise que a gente está fazendo aqui, vou trazer agora, né, aí os resultados ou alguns pontos principais do resultado do terceiro trimestre de 24 e 25 da empresa, tá bom? Para começar aqui, eu trouxe o sumário executivo da empresa com os resultados consolidados, né, do terceiro trimestre 24 e 25 e os 9 meses aqui, 24 e 25, comparativo com os trimestres da safra 23 e 24. Para facilitar aqui o nosso entendimento, então a gente vai tratar o terceiro trimestre, os 9 meses aqui, como se fosse o terceiro trimestre de 2025, né, e os 9 meses de 2025. Né, e aqui, para comparação, o terceiro trimestre de 2024 e os 9 meses de 2024, para ficar mais fácil para a gente entender. A gente vai ver que a empresa teve aqui uma receita líquida no trimestre de 66 bilhões de reais. O lucro bruto da empresa foi de 2,9 bilhões de reais, mas ela fechou aqui com um lucro líquido negativo em 2,5 bilhões de reais. E como a gente pode observar que nos 9 meses, né, de 2025, a empresa está aqui também com um prejuízo de 1,6 bilhões de reais, revertendo assim o lucro nos períodos anteriores, onde ela tinha ali nos 9 meses de 2024 1,4 bilhões de reais de lucro, e no terceiro trimestre de 25, 793 milhões de reais aí
de lucro. Então a empresa reverteu do lucro para prejuízo, né, algo aí que acaba preocupando no curto prazo. A empresa que teve 357 milhões de reais de imposto de renda, né, resultado financeiro líquido foi de 2,3 bilhões de reais, um crescimento aqui de 57% em relação ao mesmo período do ano anterior, e a depreciação e amortização foi de 2,3 bilhões de reais. O EBITDA da empresa fechou em 2,5 bilhões de reais, né, e o EBITDA ajustado aí em 3,1 bilhões de reais. A gente vê aqui que a parte da corporações, eliminações e outros foi negativo em 316 milhões, a parte móvel 1,5 bilhões de reais e a parte de açúcar e renováveis 1,8 bilhões. Além disso, a empresa fez aí, né, um investimento de 2,7 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2025. No ano de 2025 aí, a empresa fez 7,4 bilhões de reais de investimentos. E a gente pode ver aqui algo que é um pouco que salta aos olhos de quem olha os resultados da empresa, né, que é essa parte da dívida líquida, que está em 38,5 bilhões de reais, né, o que dá aí 3 vezes, né, dívida líquida por EBITDA da empresa, o que acaba deixando a empresa aí, né, com uma alavancagem muito alta. E foi um crescimento bem expressivo em relação ao mesmo período do ano anterior, né, com 1,1 pontos percentual de crescimento, né, o que acaba sendo um pouco preocupante. A gente vai entender um pouco mais adiante isso aí. Apesar de eles terem crescido bastante a dívida, algo que acabou ajudando um pouco, né, a amenizar isso, é que eles conseguiram aumentar aí de 3,3 anos, né, o prazo médio da dívida para 6,5 anos. Então, conseguiram, né, reperfilar essa dívida, alongando ela, né, e diminuindo as parcelas que eles têm que pagar em cada ano. Descendo aqui abaixo, né, tem alguns destaques que eu trouxe do resultado deles. O EBITDA ajustado reflete aí o avanço nas vendas de açúcar e etanol, recompensadas pelo menor resultado das operações de trading em todos os negócios. Além disso, o resultado leva em consideração a perda de moagem em decorrência do clima e das queimadas, ocorridas em agosto do ano passado, afetando a qualidade da cana e o mix de produção. Então, a gente vê aqui, né, que a empresa está bem suscetível, né, a várias interferências, inclusive interferências naturais ali, né, que faz com que ela acabe tendo uma menor margem e levando a empresa a ter prejuízo. Quando a gente fala de lucro, prejuízo líquido, né, a empresa teve uma menor contribuição dos resultados operacionais e aumento das despesas financeiras, incluindo efeitos não recorrentes. Então aqui a gente tem um ponto bem importante. Então aqui tem um ponto bem importante para a gente ficar de olho em relação à Ryzen, tá? Que é o quê? Essa questão da dívida. Como a dívida está muito alta e a gente está no momento onde a Selic, né, tende a continuar subindo mais um pouquinho, então a dívida da empresa se torna mais cara, né? E com isso a empresa acaba tendo ali um resultado financeiro muito alto, negativo dentro do resultado dela, né? O que acaba matando aí o resultado operacional da empresa. E além disso, devido a intercorrências, né, aí que a empresa teve não recorrentes, nesse ano de 2025, a empresa acabou, né, tendo uma menor contribuição dos resultados operacionais e com o aumento das despesas financeiras, então acabou fazendo com que a empresa tivesse um resultado pior. A dívida líquida e a alavancagem da empresa teve um aumento no saldo da dívida líquida, como a gente já observou, alinhado aí com a sazonalidade neste período da safra, com maior consumo de capital de giro, menor geração de caixa operacional e investimentos. O alongamento do prazo médio, né, do endividamento reflete os esforços para manter um perfil mais equilibrado de amortização e executado de forma a buscar a otimização de custos. A reciclagem do portfólio está sendo algo que eles também estão buscando. Nesse trimestre, né, eles avançaram aí na venda de direitos de exploração de 900 mil toneladas de cana-de-açúcar, né, pelo montante de 384 milhões de reais. Na alienação de projetos de usinas de GD, né, solar, no montante bruto de caixa, diferença entre o valor da venda dos ativos e dos investimentos restantes para o desenvolvimento dos projetos, de aproximadamente 475 milhões de reais. Na diluição de participação na operação da mobilidade no Paraguai, de 50% para 27,4%, deixando de desembolsar o equivalente a 54 milhões de dólares, né, até novembro de 2026. Então, eles estão refazendo aí, né, a estratégia em relação a alguns investimentos, realizando algumas vendas e deixando o portfólio deles mais enxuto para que eles consigam, né, se concentrar naquilo que eles têm mais expertise. Então, isso é um ponto positivo, mas, né, quanto tempo que vai levar para a empresa realmente conseguir focar naquilo que ela tem mais expertise e realmente trazer uma consolidação no crescimento dos resultados da mesma. Não é o que a gente vem vendo, né, nos últimos anos aí do resultado da empresa. Inclusive, a empresa está tendo uma derrocada no preço das suas ações desde o seu IPO, conforme a gente vai ver mais adiante no vídeo. Descendo aqui na parte de mobilidade, né, para a gente explanar um pouco sobre o resultado da empresa, a gente vai ver que no Brasil, né, a empresa está tendo foco nos clientes, contratos nas diferenciações por meio da proposta de valor. Então, eles trazem aqui, né, o merchan deles dentro do resultado. Mas o que a gente pode observar aqui, né, que quando a gente compara o terceiro trimestre de 2024 contra o terceiro trimestre de 2025, a empresa teve aí, né, um decréscimo de 35% no EBITDA ajustado, saindo de 2,4 bilhões de reais para 1,5 bilhões de reais, mostrando uma piora.
né, principalmente com uma redução no volume, né, de vendas, uma menor margem, as vendas IGA também teve uma grande diminuição e outros pontos negativos aqui, né, para o resultado. A gente vê que a Argentina e o Paraguai saiu de R$ 1 bilhão para 637 milhões, um decréscimo de 39%. E no Brasil, esse decréscimo foi de 32%. Quando a gente olha no anual, né, nos 9 meses, essa queda é um pouco mais sutil, né, de apenas 13%, né? Se é que a gente pode falar apenas porque é um decréscimo aqui de 2 dígitos. No combo Argentina-Paraguai, uma diminuição de 8%, e no combo Brasil, né, uma diminuição aí de 17%, falando de fluxo de caixa, então é importante a gente olhar isso aqui. Eles têm aqui o EBITDA, né, 24 e 25, nos últimos 9 meses, eles tinham aí 11,8 bilhões de reais, né, de EBITDA, aí o efeito não caixa aqui de 713 milhões negativos, capital de giro 14,2 bilhões negativos, e o fluxo de caixa operacional da empresa também foi negativo, né, o fluxo de caixa de investimentos, ou seja, a empresa investiu aí nesses 9 meses 7,7 bilhões de reais, então a empresa está fazendo altos investimentos, né, e isso acaba aí ajudando também nessa questão do resultado final ser negativo ali com prejuízo, né, por causa desse efeito contábil dos investimentos. No final, né, a empresa terminou aí com um fluxo de caixa aí de 470 milhões nesse período de 9 meses aí, positivo, ou seja, por mais que a empresa, na linha final, ela está com prejuízo nesses 9 meses, né, dentro do fluxo de caixa, ali, a gente vê um fluxo de caixa positivo. Né? Por que, que o resultado final do lucro líquido acaba sendo negativo? Devido aos investimentos, né, que atuam de forma negativa dentro dessa questão do fluxo de caixa. Saindo do fluxo de caixa, a gente vem para a questão da dívida líquida, né, e alavancagem da empresa. A gente vai ver que lá no terceiro trimestre de 2024, a empresa estava aí com uma dívida de 31 bilhões de reais, com uma dívida líquida por EBITDA de 1,9 vezes, então estava relativamente baixa, e subiu aí no terceiro trimestre de 2025 para 3 vezes, né? Então, um crescimento de 1,1 pontos percentuais para 38,5 bilhões de reais. Então, a gente vê aqui que boa parte disso foi em CAPEX, né? Cerca aí, de 12 bilhões de reais. Então, a empresa se endividou, parte para o fluxo de caixa, né, ali, e também na questão de investimentos. E como que está a estrutura dessa dívida? Esse é um ponto importante para a gente observar. Eles têm uma dívida aí por moeda 8% em dólar e 92% em moeda brasileira, em real. Né? E, como a gente pode observar aqui, eles teriam aqui o que seria equivalente a 20 bilhões de reais em caixas e equivalente de caixas. Né? Só que é importante a gente observar aqui, porque se a gente pegar essa cor mais escura aqui, o que é isso aqui? Esses 6 bilhões de reais, né, não é um dinheiro que está em caixa da empresa, mas é ali, né, um capital que eles podem pegar emprestado em moeda estrangeira equivalente, né, ali a aproximadamente 1,2, 1,3 bilhões de dólares. Então, eles têm aí essa margem para estar pegando, né, esse empréstimo caso seja necessário. Então, eles consideram isso como um caixa. Então, chegando a empresa aqui com o caixa equivalente caixa de 11 bilhões de reais e mais os derivativos de dívidas e outros de 2,8 bilhões de reais. Somando tudo, né, dá 20 bilhões de reais contra uma dívida aí, né, de 38 bilhões. Boa parte dessa dívida está para ser paga até a safra de 31 e 32. Então, eles têm aí um prazo médio de 6,5 anos e pós 32, 33, eles têm aí 19 bilhões de reais para estarem pagando. Então, com o EBITDA que eles têm com o caixa, eles conseguem ir amortizando essa dívida ao longo do tempo, além de que provavelmente eles farão novas rolagens de dívida, né, que é normal as empresas fazerem essa rolagem de dívida aí ao longo do tempo. Então, uma empresa relativamente endividada. Agora a gente vai aqui para o site de análise de ações para a gente dar uma olhadinha um pouco mais em alguns pontos da empresa. O primeiro dele aqui que é bom a gente observar é a questão aqui da cotação dela, que está em R$ 1,66 hoje, uma desvalorização aí no último mês de 15,31% e uma desvalorização nos últimos 12 meses de 54%. E se a gente olhar o gráfico aqui desde o IPO da empresa, eu vou ressaltar aqui para vocês. A empresa sofreu muito, principalmente na sua cotação, desde que ela abriu capital. A empresa abriu capital lá na casa de R$ 6 e hoje está negociando aí, né, na faixa de R$ 1,66. Isso aqui dá uma queda de mais de 77% na cotação da empresa. Então, quem investiu lá no começo, né, da empresa no IPO e carrega a empresa até hoje, né, ele já está tendo aí um prejuízo de 77%, né? Um pouquinho mais ali, talvez. Então, a Raizen, nesse momento, seria uma empresa que talvez, né, fosse uma oportunidade para o longo prazo, mas é aquela oportunidade, entre aspas, vamos dizer assim, de muito risco, principalmente pela questão da dívida. E a gente viu aí nos últimos dias a empresa comanda aqui a Raizen, que é a Cosan, também passando por algumas operações aí, né, não tão bem sucedidas como a questão da Vale, né, que comprou ali para fazer
um movimento de caixa, acabou vendendo aí com prejuízo absurdo. E a Raizen precisa controlar essa dívida, precisa focar no que ela realmente sabe fazer e começar, né, a arrumar essa casinha para ver se ela consegue voltar. Apesar de tudo isso, a empresa ela tem aqui um dividend yield, né, em 2022 e 2023 acabou pagando um yield aqui relativamente interessante, né, mas 24 foi de 1,23%, pagou ali um pouquinho, e agora em 25 está projetado aí 1,58% considerando os últimos 12 meses. Tá? Quando a gente olha para o PL, está um PL negativo, porque a empresa está tendo prejuízo, né, um PVP aqui, que é o preço do valor patrimonial de 0,78, já que o valor patrimonial por ação de R$ 2,14, ela está negociando aí, né, por R$ 1,66. Quando a gente desce um pouco mais aqui, para a gente ver o histórico, né, da empresa em relação à dívida, é bem interessante a gente olhar isso. Então, primeiro olhar aqui o lucro líquido, né, a gente vê que a empresa ela subiu bastante aqui a receita líquida dela a partir de 2021, ela saiu ali da casa de 89 bilhões de reais de receita líquida, né, para uma receita líquida aí na casa de 245 bilhões de reais. Ela vem mantendo ali um lucro ao longo do tempo, né, mas tem esses prejuízos em algum momento. A gente vê aqui que o ROI dela vem caindo, né, ao longo do tempo, a margem líquida dela é muito pequenininha, o que leva a empresa a ter esses prejuízos, né, ao longo do tempo. E a gente vê aqui, né, que a partir de 2021 a dívida líquida da empresa explodiu, né? Então a gente vê aqui um crescimento muito forte na dívida líquida, e quando a gente compara aqui, né, o lucro líquido versus cotação, a gente vê que a cotação está acompanhando, né, aqui essa questão do prejuízo que a empresa vem aí, né, revertendo em alguns momentos. Então a gente tem uma empresa que é uma empresa gigantesca, né, líder de mercado aí em relação aos segmentos que ela atua, e ela é uma empresa, né, que ela é muito forte dentro do mercado dela. Porém, mesmo com toda essa força, a empresa vem passando por algumas dificuldades, né, e com isso ela vem tendo essa derrocada aí nas suas ações. Então vamos aí continuar acompanhando a Raizen. Diz aqui para mim se você tem a Raizen em carteira, há quanto tempo você investe nela, se você está no prejuízo, se você está no lucro, né, e o que você pensa em fazer, e o que você achou do resultado dela. Aqui. Um vídeo um pouquinho mais longo, mas deu para a gente entender legal aí o que a Raizen faz, né, como que ela está aí em relação ao resultado que ela apresentou na semana anterior. Mas vou ficando por aqui. Peço para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.